Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Semente da Luz, estamos de volta. Hoje, dia 8 de março de 2023, nossa aula de número 19. Vamos realizar a nossa entrada, nosso ancoramento? Respirando da maneira como já ensinamos e sugerimos. Respire profundamente, retenha e expire com força, se possível, usando inclusive os músculos abdominais e o músculo do períneo. Nos ligamos aos nossos guias, mestres, irmãos da luz, toda a nossa enorme família estelar, as ordens Kumara, Amarilis e todas aquelas diversas ordens que nos auxiliam com tanta propriedade. Aos comandos especialíssimos que estão sempre ligados a nós, com destaque para o comando siriano, o comando canopiano, o comando andromediano, o comando arcturiano e o comando astar. Nossos amparadores, reveladores, que estão sempre ativos e vinculados a nós em profundidade. Pedimos a vós inspiração, proteção, amparo permanente e luz, para que nós possamos aqui realizar uma troca profunda de ensinamento e aprendizado. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então para o início da nossa aula, que hoje trará para vocês um assunto que eu já abordei, mas não me aprofundei. É aquele momento em que chegamos naquela etapa bem próxima da aula 20. Eu falei que a partir da aula 20 eu entraria em certos aprofundamentos. Aqui já se inicia. É óbvio que todo assunto dificilmente ele será esgotado. Há muito mais para se trazer, por exemplo, sobre entrante. Mas hoje a gente já vai ver alguns tipos e fazer vocês entenderem o que é um entrante. Em linhas gerais, um entrante é um ser, é um fractal que adentra em um corpo em matéria bariônica que já estava aqui com um outro fractal que veio primeiro. Então, imaginemos que você vem, encarna, você, fractal, nesse corpo físico, e de um determinado momento em diante, e esse momento costuma ser um acidente, um impacto, um susto, uma cirurgia, algum momento que faz com que aquele serzinho que está ali saia do corpo. Não é sempre que você sai do corpo que vai entrar um entrante no seu lugar, tá? Até porque a saída não é uma saída aleatória, uma saída sem nenhum planejamento. A entrada de um entrante é programada, é projetada. O fractal que se retira sabe disso, é convidado, é acordado com ele. Ele tem uma destinação. E o outro que vem também tem um propósito maior. Então, vamos ver os tipos de entrantes. Entrantes conscientes. Tipo 1 de entrante consciente. Ele está entre nós para realizar coleta de material genético. Está envolvido com as abduções. Aquelas abduções que eu já falei para vocês que acontecem, mas essa abdução é uma abdução sem problema. Ele identifica pessoas, muitas delas, a grande maioria delas são autorizadas pelas próprias que aquilo aconteça, elas querem participar. Vocês fazem muito isso no sono, quando não estão lembrando e quando não se lembram na volta. Essas etapas acontecem. Em geral, os abduzidos seguem inconscientes para as naves. Podem seguir em 4D, ou seja, pode levar o corpo físico ou os demais corpos em outros níveis dimensionais. Porque o material genético não é tirado somente desse corpo, tá? Ele é tirado de 4D, de 5D, de 6D e por aí vai. Em geral, seguem inconscientes porque as naves apresentam frequências muito acima da que eles são capazes
de transmutar ou de trabalhar. Então, motivo pelo qual a inconsciência. Por isso aquele soninho, que em geral é dado, não é dado, ele é adquirido, é natural. Tipo 2, ele está aqui para identificar, então não mais para material genético, mas está aqui para identificar essa principal função. E, quando possível, auxiliar seres fundamentais, as chamadas âncoras da ORT. Ele está aqui só para identificar. Ele identifica e fala com o comando. Ele identifica e fala com a nave. Às vezes ele entra em contato, nem sempre. O tipo 3, que até é similar a esse tipo 2, se confunde muito, ele junta-se a nós já para despertar a consciência dos demais. Então, parece com o segundo, mas o segundo só vem para identificar. O terceiro, ele já identifica todos aqueles a quem ele deve ajudar. E pode ser uma âncora da ORT ou pessoas comuns. O tipo 3, em geral, ele vem para uma ajuda planetária, para um objetivo maior, para semear alguma coisa, para disseminar informações, dados. E aí tem 3 exemplos ali para vocês de seres que já se identificaram como tais. O Rodrigo Romo, da Rometria, é um comandante estelar, criador do método Ron e da Rometria aqui do planeta. A mãe dele foi abduzida, não foi ele que foi abduzido, a mãe foi abduzida e retornou grávida de 6 meses. Então ela já volta de lá com ele no ventre. É um entrante no ventre. O Trigueirinho, famosíssimo, escritor de diversos livros, um daqueles que mais aborda sobre naves, sobre extraterrestres, com uma visão muito moderna, porque ele escreveu isso lá atrás, e assuntos que só chegam por canalizações hoje. Trigueirinho, ele teve um acidente ao longo da sua vida, da sua existência, e o entrante entrou, com perdão da redundância mais uma vez, nesse acidente. O Iabeirinha, a gente falou tanto, ele é um entrante, ele foi entrante em vários lugares, e na OSH a gente trabalhou aqui, ele foi entrante não em 4D, mas até 5D no máximo, e os mestres da Superconfederação, com os quais a gente trabalha e cita tanto, eles são entrantes em diversos momentos. Aqui a imagem é ilustrativa, tá? Mas ela é bem significativa, que é como se o entrante, ele adentrasse nesse corpo que já estava aqui. Como se ali dentro houvesse um outro ser que não o original. Vamos aos demais entrantes. Entre os demais, temos um tipo que são os não conscientes. Ao contrário dos anteriores, eles não se tornam conscientes. E se não despertarem, eles podem despertar? Podem. Mas se não despertarem, não atuarão conforme o planejado. E aqui está a questão. Muitos ainda estão dessa forma. É assim que está muito entrante no planeta. O tipo 2 dos demais são os latentes. Eles também não estão conscientes ainda, mas é certo que despertarão. Porque despertarão em determinado momento, porque existe uma programação interna neles para que isso ocorra. Entrantes são seres que tiveram ou não existências ou entradas anteriores naquele orbe, tá? Então, o entrante que vem para o planeta, ele pode ter encarnado antes ou não. Ele pode vir a encarnar depois ou não. Não há uma regra do pode ou não pode para isso. Em geral, permanecem um tempo em 5D ou dimensões acima para uma preparação, para uma adequação para essa vida. Normalmente, eles retornam em missão, como eu expliquei aqui muito rapidamente, e os que mais atrapalham esses entrantes, por incrível que pareça, os seres que mais atrapalham são aqueles que estão à volta, são os familiares. Sobretudo aqueles familiares comprometidos com dogmas religiosos. Então, veja a problemática da dogmatização dos hologramas, da matriz de controle. Não se permita se atrapalhar e atrapalhar aos seus. Muitos filhos seus, netos, sobrinhos, coligados,
crianças e adolescentes que estão agora com vocês estão nesses casos, ou são corpos preparados para receber seres desse nível. E se você dogmatizar esse serzinho de maneira profunda, ele pode vir a nunca colocar em prática o plano sine qua non que ele veio realizar no planeta. Primeiras estruturas biológicas. Muita atenção a esse slide, essa imagem, para que você entenda o que eu quero explicar. São vários slides agora na sequência, com títulos diferentes, mas todos eles interligados. Eu vou na imagem logo. Essa é uma galáxia. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu fiz 2 círculos entreabertos aqui, tá? Aqui em cima, por exemplo, é a Terra. É o que eu chamo de abaixo de 6D. O nosso planeta ele é 4D ainda, está passando para 5D. E você veja que está na periferia. Você vai entender por que esses planetas, orbes, que trabalham com civilizações abaixo de 6D, normalmente estão na periferia. E aquelas entre 6D e 8D, ou até acima, podem ou conseguem estar mais localizadas no centro das galáxias, ok? Vamos ali. Os primeiros centros habitacionais orgânicos, e olha que interessante, orgânicos entre 6 e 8. Lembra que eu já expliquei para vocês que para ser orgânico não tem que ser só 4? Não é só isso aqui que é orgânico? Então, esses primeiros centros, eles localizavam-se mais próximos dos centros das galáxias, aqui. Acima de 6D, como eu estou exemplificando, é possível sustentar maior gradiente de radiação. Próximo do centro galáctico, próximo da estrela, que pode ser una, ou binária, ou trina, é possível que esses planetas, esses orbes, sustentem maior gradiente de radiação, porque eles ali estando, eles estão com civilizações acima de 6D. Pois a menor densidade dessas dimensões, lembra que eu já falei que a nossa dimensão 4D ela é mais densa? A menor densidade dessas outras dimensões acima é maior a radiação suportável. Com a menor densidade, é maior a radiação suportável por esses seres. E as influências nocivas não se instalam. Isso é um dos fatores que explica por que em dimensões acima, as influências nocivas de dogmas, de matriz de controle, de holograma, de invasão de chopates, elas não chegam, ou chegam de uma maneira diferente, porque a radiação do centro galáctico quase que rebate essas influências. Abaixo de 6D, já para o outro, ó, lá na borda, os centros habitacionais estão mais afastados do centro das galáxias, como está ali a Terra. Pois nessas dimensões só é possível sustentar vida em matéria bariónica, isso aqui, com menor gradiente de radiação. A maior densidade dessas dimensões acarreta em menor radiação suportável por esses seres. E aí, qual é a contrapartida? Influências negativas adentro. Então, esse é um dos fatores que eu precisava explicar para vocês. Claro que explicamos várias coisas antes para poder chegar até aqui. Mas um dos motivos pelo qual há tanta influência negativa no planeta é pelo fato de estarmos abaixo de 6D e na periferia, na borda ou no bordo galáctico. Mas não é só isso, tá? Você pode estar aqui na periferia em 4D e se adequar a não ficar matriciado. Setor de Oriones e Sirius Alfa. Observa que eu trouxe de novo essa imagem de Órion, que eu já trouxe várias vezes, mas dessa vez, para localizar para vocês, por partes, eu vou de acordo com o que está ali em cima, tá? O número 1, Oriones, está aqui, ó. Oriones. Setor de Oriones. E aí vejam aqui embaixo, ó.
Setor de Oriones é o nome dado por grupos de Órion. Oriones é dado por grupos do antigo Império de Órion. Então, só por eles é chamado de Oriones. A Federação costuma chamar de Velatropa. E Satânia é o nome, o sistema de Satânia, que eu já falei tanto também para vocês, é o nome que é dado pelos seres da Confederação. Então, para quando você fizer pesquisa ou estudo, ou até voltar nos nossos slides e perceber que tem lá setor de Oriones ou sistema de Satânia, é o mesmo local, é a mesma área. É um local com 360 planetas, estou lá embaixo, similares à Terra, com vida biológica. 4, 5, 6D. Ok? Vou voltar lá para cima. Oriones é o setor ao qual pertence a Terra. Estamos aqui, ela não aparece aqui, tá? E em torno dela, perdão, Oriones é o setor ao qual pertence a Terra e o entorno da Terra. Foi berço de várias civilizações nos últimos bilhões de anos. Vamos estudar essas civilizações futuramente. A Terra em 4D precisa de estrutura climática e atmosfera de proteção contra a radiação. Lembra que no slide anterior eu até falei que no bordo, na periferia, a radiação é menor e é mais suportável. Mas ainda assim, olha lá, mesmo localizado na periferia da Via Láctea, de baixa radiação, a Terra precisa de proteção para essa baixa radiação. Por isso que temos aquelas linhas eletromagnéticas que nos protegem, que tem uma relação com o núcleo do nosso planeta. Ok? Foi em civilizações mais densas, como a nossa, e com menor radiação de bloqueio, as influências nocivas, como as da Terra, que foi mais fácil a atuação de Saratem, alterando a codificação de raças reptilianas em insectoides e gerando os chopates e as diversas outras raças em arcones, como vimos antes. Então, você veja aqui que esse pedacinho final desse número 3, a gente já viu anteriormente. Agora, em contrapartida, ó, já o outro setor, agora eu vou para o mapa, ó, mapa estelar, tá? Aqui é o setor onde está Sirius Alpha, também conhecida como Astrastone, perdão. Astrastone, vamos ver futuramente por que ela recebe esse nome. É o nome de uma energia importantíssima, da qual nós também somos constituídos no planeta Terra. Já o setor onde está Sirius Alpha, dos mais antigos e com sociedade estável e baixa dualidade em 4D, foi setor não tão influenciado e é um setor berço dos felizes guerreiros, que veremos adiante, ainda hoje. Tá? Então, aqui estão todas as estrelas da constelação de Órion, do cinturão de Órion, e um detalhe sobre o Sirius, asterisco branco. Sirius é o nosso logos solar. É a ponte interdimensional morontial Kumara que estudaremos de maneira profunda em slides futuros. Mas só para vocês já pensarem sobre isso. Daí a nossa ligação profunda com Sirius vai ter a ver com isso que eu falei do nome dela ser Astrastone. Você tem uma energia morontial única, oriunda de Sirius. O próprio planeta Terra veio originado geologicamente desse magnânimo local, dessa estrela, desse logos solar. Vamos aqui, então. Betelgeuse, Polaris e Vega. Já de cara, eu vou mostrar para vocês. Ó, falei do Feliz de Guerreiro. Olha que Feliz de Guerreiro lindo. Então, eu vou falar sobre eles de novo. E aqui os Carians, que são os aviários. Você pode encontrar por aí na internet aviário Carian. Mas eu, dentro do nível do que eu trabalho, das canalizações que eu recebo, aviário e Carian é a mesma coisa. Não tem problema se você encontrar por aí um aviário Carian, na verdade é a mesma coisa, tá? Vamos lá, número 1, felídeos, como esses que estão aqui ao lado.
se confrontaram com aviários, como esse que está aqui embaixo, no palco galáctico. Nós veremos isso, mas não trouxe isso aqui para isso hoje, não. E dessas raças vieram humanos, olha que ele está em amarelo e sublinhado. Então, os humanos vieram dos felídeos. Então, você, humano, hoje, é originário dos gatos. E os reptilianos, inclinado em abóbora, originados dos aviários. Já falei um pouco sobre isso, estou trazendo de novo. Ok? E como que eles foram originados? Por manipulação genética induzida. Não foi uma manipulação como a Saratem fez. Não foi por roubo de material genético. Isso aqui é feito sob a égide da Ordem Santa Esmeralda, com o Conselho de Unversa e os Voronandecs trabalhando nisso. Isso é plano, isso é projeto. Depois de Sírios, foi a vez de Betelgeuse, a gente viu Sírios no anterior, né? Depois de Sírios, foi a vez de Betelgeuse, Polaris e Vega receberem vida em 4 e 6D. Com isso, a ODN, a Ordem do Dragão Negro, ela se viu obrigada a dividir-se em facções, porque até então não havia tantas civilizações e orbes ocupados em 4D. Conforme isso foi se difundindo, a ODN queria estar presente em tudo. A ODN é um braço, é uma facção, é uma instituição ligada demais a Saratem. E a Saratem queria espalhar as suas garras. Então, eles precisaram se espalhar e se dividir em facções. Para quê? Para estarem presentes em todas as dimensões e planetas onde novas estruturas biológicas eram formatadas. Então, eles queriam acompanhar aquele crescimento. E eles tiveram que se dividir em facções. Vamos ver um pouquinho sobre isso mais à frente. E eles que instituíram a história do crescer e multiplicar. Não foi o pai. Ele nunca falou isso. Quem falou isso foi Yahvé. Yahvé é um Anunnaki. Os Anunnakis, a imensa maioria que esteve no planeta, é comprometida com Saratem. O crescer e multiplicar foi implantado por esses seres da ODN em diversas civilizações, inclusive aqui, e contra a investida, e contra essa investida da ODN, quem vieram? Vieram os seres com um contrato micaélico, de quem eu tanto falo aqui, insistentemente. A descida da supraconfederação. Essa imagem também é bem interessante, de como diversos seres da supraconfederação ou das ordens Vorô, Gorô, Melqui e Lanô desceram até a 4D. Isso aqui também pode ser um exemplo de entrante, ou um exemplo de um ser, um mestre de luz que adentra a dimensões mais abaixo, que é o que a gente vai ver ali, ó. Os impérios estelares, a gente estava vendo Oriones, estava vendo Sírios, depois viu Polaris, Betelgeuse e Vega. Todos esses impérios estelares, esses que eu citei agora e outros citados antes, envolvidos em disputas e afundados na matriz de controle, eles só se estabilizaram com a descida abaixo de 9D de membros das ordens e de membros da supraconfederação. Por isso essa imagem, por isso esse slide aqui. O desenvolvimento tecnológico e comercial está instaurado por esses seres que vieram dessas dimensões mais acima, foi a base para estabilizar as sociedades biológicas, sobretudo as mais baixas, em 4, que você está hoje, e em 5D, para onde você está indo com o planeta. Isso aqui a gente vai ver, quando a gente estudar mais adiante, as tais das casas de comércio, como a casa de criador. Mas é um assunto para mais à frente. E a Berim é um que colaborou no desenvolvimento do ensino em 4 e 5D de duas coisas fundamentais: tecnologia dos elementais e da cibernética metratônica. E aí você pode associar esse nome mecatrônica, não é metratônica, não, falei errado, é mecatrônica. Onde você ouviu falar no Mecatron? No filme
Transformers. Entre os Transformers, há um Mechatron. E aqueles seres existiram, eles existem. São seres criados a partir de cibernética mecatrônica. Mais à frente a gente vai se aprofundar nisso. Isso é o que eu falo tanto para vocês sobre filmes e séries, em geral, costumam trazer pinceladas, deixas, dicas de coisas que existem. Não é tudo criado, bolado por eles e montado na hora. Ambas, a tecnologia dos elementais e a cibernética mecatrônica, com base naquela boa e tão citada por mim geometria sagrada dos cristais, o que permitiu a criação de portais dimensionais e da utilização de propulsão em saltos dimensionais. Tudo isso só se deu porque os seres vieram das ordens da Supraconfederação. O Yaberin é o mestre que vem dessas áreas, que vem dessas localidades, e muitos outros fizeram isso, espalhando o conhecimento, como nós tentamos fazer aqui com vocês. Não abram mão disso. Vamos ver rapidinho as facções do SGS. Observa ali que são detalhes básicos do título, porque não estaremos aqui agora destrinchando todo o SGS. Como eu falei lá atrás, quando eu falei pela primeira vez em SGS, eu falei que veríamos mais e mais conforme o tempo fosse passando. E veja logo de cara essa imagem. Essa imagem, ela é muito sugestiva do que é a atuação do SGS. Observa aqui. Isso é você, cego pelo que eles querem ver, controlado a nível neural pelo que eles querem que você pense. Com uma série de energias e bolhas saindo como fruto daquilo que eles querem que você produza, deduza e acredite como a única verdade possível. Há 5 facções internas de comando estelar e lunar do SGS. Olha como eles vão muito mais além do que simples obsessores, que era o que você imaginava que eles eram até então. Que mantém contato na Terra desde os anos 70, ou seja, não é de agora, com os infiltrados dos grupos da Casa de Criator, que eu acabei de citar, que a gente vai estudar mais à frente, e de federações próximas da Estrela Polaris, ligados ao comando draconiano. Você veja de novo como há uma interação entre diversas raças, planetas, ideias locais. O SGS na Terra ele está dividido em níveis internos de segredo e de poder. Lembrem-se que eu já falei que há um pedaço do SGS, algumas dessas facções, já colaborando com a Aliança Galáctica. Mas vamos ali ao final do número 2. Possuindo esse SGS, até tecnologia de navegação estelar. E aí o asterisco, ó. Desde quando eles têm isso? Desde a década de 70. Não se iludam de achar que a tecnologia da gente é aparentemente melhor só agora. Na década de 70, foi mais ou menos quando eles informaram para vocês que começou a internet. Mas só que eles já tinham domínio de muitas outras coisas, como navegação estelar. E tem hoje, difundidíssima, e não divulgam para vocês. Hologramas e dogmas religiosos implantados pelo SGS, aquele lado ainda negativado, bloqueiam informações, essa é a imagem, sobre a vida estelar e demais raças, comprometendo o desenvolvimento e a extensão da sociedade terrena. Você hoje aqui, inserido nessa sociedade terrena, você está impedido de ascender, impedido de estar melhor, de fazer melhor por conta desses bloqueios. Saia disso. Nós ensinamos já vários caminhos para você se desbloquear. O SGS e o planeta Argus. Está aqui o planeta Argus. Eu já vou falar sobre ele. Vamos ao que vem no início do slide. Utilizar a mediunidade de comunicação ainda é dos melhores caminhos para seres
ligados à proposta micaélica e demais projetos no planeta e fora dele, a fim de fugir desse SGS e da matriz de controle. Mediunidade de comunicação você coloca em prática com canalização, com psicografia, com incorporação, com diversas formas de canalizar, de comunicar entre a matéria bariônica e as demais dimensões. Durante o treinamento desses seres comprometidos com esses projetos, o próprio Iaberim levou-os ao planeta Iacon, planeta original dele, que nós já vimos, a fim de estabelecer uma rede neural profunda com os contratados da luz. Então, você, contratado da luz, você tem uma rede neural que se liga ao Iaberim e que se liga a diversos outros seres da luz. Por isso, no ancoramento, eu chamo tantos seres, hierarquias, ordens, postos e conselhos. Porque você está ligado, mas é que você bloqueia isso. O SGS e sua ideia profunda de poder pelo poder tem conseguido fazer com que 90%, pasmem, dos seres ligados a esses projetos 90% esteja em processo prisional. Viu a imagem anterior daquele serzinho? Aquilo é uma prisão. Aquilo não precisa de grade. Mas você está aprisionado na lógica dele, ao ficar viciado daquela mesma coisa que o sistema embute a você. Abaixo de 6D. Como eu falei, acima de 6D, pela questão da radiação e pela questão do centro galáctico, isso tende a não ser tão simples. Isso acontece aqui em Naoshi, nos últimos 6 bilhões de anos. Exemplo triste da atuação devastadora do SGS foi a explosão do superplaneta Argus, esse que está aqui ao lado, que já foi referência de humanidade estelar. Então, eu até continuei aqui do lado, embaixo dele. Em Argus, o que aconteceu? O acelerador de partículas foi sabotado pelos Chopats e gerou um buraco negro que engoliu o planeta inteiro. Nós temos um LHC, que é um acelerador de partículas similar a esse dessa época. Ele está hoje na Suíça, mas ele está protegido por seres dessas ordens e conselhos que não permitirão mais que esse tipo de catástrofe devastadora se dê em lugar nenhum. Eu espero que vocês, com essas informações, possam se aprofundar mais e mais na busca do melhor, na busca do que vocês realmente são, na busca de seres estelares que são vocês. Mais uma vez, deixei a imagem limpa, sem nada escrito, para que você se identifique com esse serzinho. Você é um ser assim. Você pode ser um entrante. Você pode ser comprometido com um projeto de DNA profundo. Você tem na sua mente diversas sinopses neurais que ligam você a essas redes desses seres, projetos e naves. Coloque-se à disposição. Ligue-se profundamente a essas energias. Kanshan Fam. Kanshan Fam. Kanshan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Aproveitem os diversos ancoramentos dos diversos participantes, membros do nosso canal e as diversas informações que temos plantado aqui para vocês. Entrem em contato. Façam perguntas nos comentários. Inscrevam-se, se possível, e se acharem que estão de acordo com esse projeto. Beijo a todos. Que vocês possam, mais à frente, continuar conosco e se dedicar de verdade